manter bons rendimentos na vida acadêmica não é apenas o professor fazer um bom papel, o que se cobra e espera da sociedade de hoje, mas sim um conjunto de fatores que se unem uns aos outros e mantêm uma educação bem-sucedida para o aluno. Muitas pessoas pensam que o professor é o herói da educação, como falamos anteriormente. Porém, apesar dele cumprir sua missão de educar, ele também passa por alguns obstáculos cotidianos, e entre eles estão: estrutura precária. É o principal fator para ter um desenvolvimento na educação. Porém, com a falta de manutenção, cortinas que atrapalham na luminosidade no conforto dos alunos e principalmente materiais, pode gerar desconforto e também indisciplina. Sistema de ensino antiadequados. As escolas de hoje estão com o mesmo sistema educacional de décadas atrás. Alguns professores afirmam que, devido à quantidade de alunos, estima-se 30 alunos, atrapalha e não há como fazer uma aula dinâmica, e com isto, você não tem como fugir do método simples e os alunos ficam desinteressados para obter conhecimento. Sem reconhecimento. O fato da indiferença dos alunos ou até mesmo pais com os professores ou rendimento escolar também pesa na rotina escolar tanto para os professores quanto para os alunos. A postura de indiferença dos estudantes perante a figura do professor e a falta de participação ativa das famílias no processo de ensino-aprendizagem também estão entre os pontos que pesam sobre a rotina escolar. As questões socioeconômicas das famílias fazem com que muitas vezes os professores acabem assumindo papéis que não lhes cabem, como de pais ou psicólogos, ou que os estudantes não tenham noções de respeito e educação, que deve a partir de casa. No geral, quando os pais se mostram ativos, o fazem no sentido de culpar os professores pelo baixo desempenho do filho, ao invés de cobrar do filho que cumpra com sua parte no processo. O fator externo é uma perna do tripé formado pela escola, a sociedade e o Estado. Se um deles falta, ou os outros suportam o peso ou também não vão bem, e essa deficiência se reflete no aluno, ilustra o professor, diretor e mestre em educação profissional Adão Aparecido Xavier. A qualidade da educação brasileira, quando medida por meio de desempenho acadêmico dos nossos alunos, está abaixo de países de nível de desenvolvimento econômico, semelhante ou até mais pobres do que o Brasil, como Costa Rica, Argentina, Chile ou Tailândia. Segundo os dados do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, em 2012, 49,2% dos alunos brasileiros de 15 anos de idade e que, portanto, deveriam já ter concluído o ensino fundamental, não foram capazes de deduzir informações básicas ao ler um texto, não conseguem estabelecer relações entre diferentes partes do texto e não são capazes de compreender nuances de linguagem. Entre os alunos de 65 países avaliados, os brasileiros ficaram em 50º lugar do ranking de literatura do PISA em 2012. No ensino de matemática, nossos resultados são ainda piores. Praticamente 2 de cada 3 alunos brasileiros de 15 anos não são capazes de entender percentuais, frações ou gráficos. Consequentemente, esses alunos não conseguem deduzir situações que exigem apenas interpretação direta da informação dada. Acho de suma importância a relação entre escola e comunidade, porque a escola está inserida dentro da comunidade. E toda escola que tenha comunidade participativa, ela sempre é uma escola melhor, porque as pessoas aprendem a conviver com essa escola, a amparar a escola, porque se trata de uma escola pública, uma escola de toda a comunidade, de todo um bairro, né? Então passam várias gerações de famílias e isso é um sentimento muito importante,
para as famílias ter essa escola próxima deles. Tem que se sentir como se fosse a casa deles. A escola ela só existe se ela tiver o envolvimento da comunidade. Que é a comunidade que precisa da escola e a escola precisa da comunidade. E uma comunidade que não se envolve com a escola, que não participa do cotidiano escolar, ela não contribui, prejudica por conta disso o processo de aprendizagem. Não só dos seus filhos, dos seus parentes que aqui estão estudando, mas no desenvolvimento da própria comunidade como um todo, né? Em verificar a qualidade do ensino, em cobrar a qualidade, mas também saber aprender com a escola e não se achar dona da escola, né? A comunidade ela é parte da escola, mas ela engloba várias outras formas de pensar, que não apenas de um grupo social, de apenas um grupo religioso, de apenas um grupo político, e sim, ela é uma ação coletiva. A escola é um espaço público, tem que ser valorizado, a comunidade tem que participar, contribuir, questionar e aprender junto com a escola. A maior dificuldade que os alunos de ensino médio apresentam quando começam é basicamente não entender a regra do jogo. Eles vêm do ensino fundamental em que eles têm muito mais direito do que obrigações, quando não tem só direitos. Quando eles vão para o ensino médio, eles têm um choque de realidade. No ensino médio eles passam a ter só obrigações. Os direitos deles são de estudar, de aprender e de se virar. E aí a coisa começa a complicar, porque eles não aceitam isso, porque enquanto eles estavam ganhando, na maioria das vezes, quando não sempre, agora eles têm que começar a dar exemplo, dar o conteúdo em dia, entregar tudo que o professor pede na hora, fazer as provas, dar um retorno com notas muito grandes, e aí eles começam a se perder. Então a principal dificuldade é a maturidade. Eles têm que crescer bastante para poder dar conta do recado. A maior dificuldade que eu vejo nos alunos que chegam ao ensino médio é o despreparo para entender como funciona o ensino-aprendizagem, né? Há uma política bem clara, que as pessoas às vezes não enxergam, não querem enxergar, de que há um projeto de educação para falhar na escola pública, para não fazer a escola pública funcionar, fazer os estudantes não aprenderem, né? É até um processo que os professores são comprometidos, os professores que têm um compromisso com o processo, têm dificuldade de fazer, barrados pela questão da lógica da nota, da recompensa, e não efetivamente vir para a escola para aprender. Preocupam-se com o número, não se preocupam em realmente se dedicar ao estudo. Quando chega no ensino médio, ainda por uma questão cultural, por uma questão socioeconômica muito sincera no mercado de trabalho, como menores aprendizes, ou em outros subempregos que aparecem por aí, às vezes com a carcaça, com a imagem de oportunidade de trabalho, de oportunidade para o futuro, mas onde a educação é levada a sério, as pessoas encaram o estudo como trabalho. A preparação como uma formação enquanto pessoa, enquanto profissional, ela não vai substituir, né? Ela não pode ser substituída pelo trabalho em si. As pessoas têm que estar na escola aprendendo com o processo, até podem conciliar algumas atividades trabalhistas, mas que não prejudicam o desenvolvimento educacional. Claro que por conta disso precisamos também rever como essa educação é feita, como esse processo de ensino-aprendizagem é feito. Mas as pessoas vêm despreparadas, muitas das quais passam por dificuldades, chegam semi-analfabetas, não apenas gramática, mas no conceito de entendimento daquilo que está à sua volta. Chegam aqui mal acostumados, né, que pouco esforço não deixa de ser recompensado com aprovação. Não é que o objetivo do médio é reprovar, pelo contrário, é trazer com que cada aluno, com a sua própria trajetória de vida, aprenda, cresça, não somente competindo com o outro, mas competindo consigo mesmo, fazendo o seu melhor cada vez mais, independente do numérico, da nota que tem ali.